mais próxima, de forma mais densa, se deu exatamente ao lado da minha mãe. Minha mãe, eu com 12 anos, eu lembro da minha mãe, numa época de São João, chegando na Garibaldi, onde era a Baixada, ali onde hoje é a grande praça da Garibaldi. Minha mãe chegando e as amigas, ih, Nezinha, você tá chegando para não sei o quê, pererê, pererê. E aí tinha o negócio da roda de samba, de São João, que era mais ou menos uma reprodução do que acontecia no Recôncavo, né? Aquele samba de roda, onde as pessoas iam visitar a casa de várias amigas, e essas amigas, por estarem recebendo aquele samba, tinham o maior prazer de abrir as portas e receber com comidas, licores, não sei o quê, pererê. E eu lembro da minha mãe tocando prato e cantando. E eu, assim, acompanhando e com 12 anos tocando atabaque, acompanhando ela. Eu achava super interessante. Eu tinha duas sonoridades que me chamavam bastante a atenção. De um lado, o candomblé de menininha, que era no alto do Gantuá, né? Quando eu tocava o candomblé, eu dormia ao som do candomblé. A gente tinha mania de falar assim, o candomblé tá batendo. E do outro lado, o Garcia, com o ensaio da Escola de Samba Juventude do Garcia, quando eu vi. Então, essa sonoridade ficou eternamente na minha mente. Tanto que hoje, quando eu lembro disso, eu consigo trazer essa sonoridade que estava lá para as minhas músicas no dia de hoje, né? Meu primeiro contato foi com samba. E com samba eu vi as pessoas tocando repique, sabe? Tocando timbal, tocando instrumentos que estavam mais próximos à comunidade mais pobre. Eu gostaria que tivesse outros tipos de instrumentos, como piano, violino, instrumentos de sopro, mas os instrumentos que estavam mais próximos, acredito que hoje deva ter melhorado um tiquinho só, mas os instrumentos que ainda estão mais próximos da comunidade pobre e principalmente da comunidade negra são os instrumentos percussivos. Eu era envolvido com essa coisa do samba, de ir para as quadras de samba, de ver os caras tocando. Então, naquela época, a minha musicalidade passa exatamente pelo aprimoramento de ser um grande percussionista. Isso era uma coisa que me dava prazer, tocar, falar através dos instrumentos percussivos. Até o momento em que eu me vi com a minha percepção da questão racial e social muito mais aguçada, também se estendendo para a área do samba, onde eu percebia que eu era discriminado pelo fato de tocar samba, de ser não visto como percussionista, mas sim como batuqueiro. E como esse meu lado de percepção da questão da relação humana era muito aguçado, eu falei, poxa, interessante isso, né? Eu sou discriminado no meio onde eu faço legal aquilo que eu faço, me proponho, e onde o irmão, o igual a mim, me discrimina. Isso aí me travou um pouco. E aí eu comecei a me questionar o porquê desse tratamento menor. E aí eu comecei a ver que tinha uma coisa também ligado a um mal que existe, que perdura até hoje, que é a gente viver num país onde a gente tem uma clave musical, que é a clave do samba, como a coisa que mais une o povo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, a coisa que mais o brasileiro discrimina, por ser ligado a uma questão oriunda de África, de negros descendentes de africano. Se você observar, o samba no Brasil ele é como se fosse parte da bandeira do Brasil, mas ele não é visto como o primeiro plano. Eu adoro o meu país, eu amo o meu país, mas a gente precisa abrir a janela e se olhar no espelho e a gente se vê brasileiro, entre aspas, misturado, mas tendo a capacidade de respeitar as individualidades dessa mistura, a indígena, a europeia e a africana. Infelizmente, no Brasil, todo mundo quer ser descendente de europeu e não se coloca nunca descendente de africano nem descendente de indígena. E isso se resume na cultura. Então, assim, observando tudo isso, esse resumo de tudo isso que eu falei,
eu resolvi não cantar samba. Eu já entrei no mercado da música cantando outras pegadas. Eu queria cantar MPB, eu queria cantar uma praia que fosse mais de uma fusão musical, onde eu pudesse pegar essa minha essência básica do samba para misturar com outras coisas que eu via, como o blues, como o funk, como o shot, como o baião, como o maracatu. Quando surgiu o reggae, e aí o reggae surgiu exatamente com essa essência musical que parecia essa soma de tudo isso, mas com a essência muito mais próxima àquilo que eu pensava, que era questionadora da sua história social, da sua história racial. Então isso para mim foi o pum, eu abracei o reggae. E abracei e cheguei no mercado exatamente cantando reggae. Eu saí do Cacique do Garcia e vim para o Bafo do Jegue, um bloco que tinha ali no Politeama. Até um dia que um amigo meu, Nolasco, me encontrou e falou assim: Negão, tem um bloco na Liberdade, velho, que conta a nossa história, bicho, você precisa estar lá. E aí, meu amigo Carlos Bamba armou, mas eu fui lá. E eu lembro que na época o pessoal falou assim: ó, nós temos um bloco afro aqui, que o objetivo é enaltecer a nossa história, a autoestima da nossa comunidade, e nós não temos dinheiro. Eu digo, pô, eu não quero dinheiro. Aqui eu quero só respeito, consideração. E enquanto tiver isso, eu estou aqui na necessidade de dar meu grito. E passei 3 anos lá, e 3 anos que foram super bacana, porque eu tive a oportunidade de observar um outro lado da cidade no qual eu não frequentava muito. Porque como eu sou aqui da Garibaldi, então tem essa mania de achar que todo preto é da Liberdade. Só não sabendo que a Bahia, Salvador, é empisteada de toda a nossa comunidade. É nosso, a gente está localizado em todos os bairros. E aí, quando eu chegava na Liberdade, as pessoas diziam assim: pô, você também é da Liberdade. E uma coisa que me chamou a atenção foi o primeiro ano que eu saí no Ilhéiê, eu saindo do Curuzu no caminhão. O caminhão era um navio negreiro, lembro que fosse hoje. E na hora que a gente subiu cantando, me emocionou muito ver as senhoras, as mães de família, as negras velhas, desejando paz, abençoando aquela nossa saída. Isso me chamou muito a atenção, isso me emocionou muito, porque isso me trouxe exatamente a um questionamento exatamente de que é exatamente isso, eu estou voltando às minhas origens para defender as minhas origens com a bênção da minha ancestralidade. Tinha uma música que tinha participado do festival, mas que não tinha ganho a medalha. E eu catei essa música para cantar porque eu achava a mensagem dela muito bacana, que enaltecia a negra bonita, sabe, a negra como mulher. E o bloco estava ainda em arrumação. Aí eu comecei a cantar Deusa do Ébano. E eu senti que aquilo teve uma resposta. Por incrível que pareça, eu cantava, mas eu cantava muito no meu grupo de pagode, eu cantava muito com meus amigos tocando violão, mas eu nunca tinha cantado para a grande massa. E naquele momento eu senti que tinha uma coisa diferente saindo de mim e que tocava as pessoas de uma forma muito gostosa, né? E quando eu cantava a Deusa do Ébano, que tem uma letra bacana, eu sentia que as pessoas me olhavam com um brilho nos olhares. Aqui em Salvador, por nós sermos 80% da população negra, a gente sofre de uma mazela que é a falta de respeito de uma pequena elite que não consegue entender quem nós somos. Porque a partir do momento que você olha no espelho, eu digo exatamente a poesia do meu amigo Jorge de Portugal, no qual eu canto. Eu sou você e você não sabia. Não sei porquê, né?
Eu sou parte de você, mesmo que você continue me negando, mas não tem jeito, eu sou parte de você. Até 85, o grande mote de Salvador eram os blocos afros, que estavam surgindo num acordar, porque se você vê, os blocos de índio aglutinavam toda essa comunidade pobre e negra, mas que não tinha ainda o tino social nem o tino racial. Então era tão louco que a gente nem botava os nomes dos nossos índios, eram índios americanos. Aí de repente surge o Blocos Afro com esse de tipo, opa, vamos buscar nossa história, vamos começar a falar de Mamãe África para a gente falar de nós descendentes de africanos. Então assim, no momento em que isso estava no auge, começam os blocos afros a demonstrar isso através da sua música. E isso foi desconstruído quando, em 85, a sociedade baiana, através de um grande produtor, lançou para o Brasil uma música que desconstruía isso, que era Nega do Cabelo Duro. E assim, independente de quem estivesse cantando, mas aquela música não poderia ser divulgada no sentido de que nós estávamos negando a nossa própria história. Ou seja, você canta aquilo que lhe autodestrói. Então, assim, a partir daquilo ali, começou a se destruir. Por quê? Porque quando a classe média, que antigamente não se misturava nas ruas, porque elas ficavam nos seus clubes à noite, e negros e pobres não adentravam os clubes, essas pessoas começaram a tocar nos trios e começaram de forma discriminatória falar que iriam tocar a música do pessoal de axé, que era o pessoal de bloco afro, que era o pessoal ligado ao candomblé. Pintou lá alguém que achou bonito, achou legal, falou assim, isso chama-se axé music. Se você for buscar na essência musical, como qualquer um leigo, você vai ver que o que se chama de axé music é simplesmente um samba, feito nas quadras de samba, que o nego chama de samba reggae. Ou seja, todo mundo se apossou, começou a tocar da mesma coisa, e que eu acho que isso também é legal. O que eu não acho legal é essa forma de apropriação a partir do momento em que você se apropria e aparta quem tem a ver com essa história toda. Na verdade, eu gostaria de ver a musicalidade da Bahia tão presente a ponto de você dizer assim, eu sou você e você não sabia, por isso nós estamos juntos construindo um novo mundo. Para nós, descendentes de africanos, que fomos jogados no navio, não como escravo, mas muitos de nós, descendentes de etnias de reis e rainhas, escravizados aqui no Brasil, isso que aconteceu, esse holocausto que aconteceu com os negros africanos, veio exatamente para que nós hoje, no mundo hoje, no século XX, resgatássemos exatamente essa nossa autoestima e disséssemos que, na diáspora, a gente respeita muito Mamãe África, mas a gente tem que cuidar de uma nova África, que é a África fora da África, né? Eu sei que o mundo ainda é muito malvado e maldito quando olha para a África, porque o mundo ainda acha que o ser africano é um ser menor. Pelo contrário, eles não sabem de nada. E eu agradeço até que eles olhem assim, porque a espiritualidade que existe de Mamãe África, ela é tão forte, ela é tão presente, que o resultado é a gente estar aqui na Bahia e a gente ter a consciência de que durante esse tempo todo, o grande exemplo de resistência foi a nossa religiosidade. Então, assim, Mamãe África vai continuar. Passe séculos e séculos e séculos e séculos, eles nunca vão acabar. Nós, da diáspora, estamos construindo uma outra África diferente, talvez até para poder ajudar a nossa Mamãe África que está lá. Aliás, tem uma música que eu acabei de gravar com Chico César, que é muito interessante, que ela diz, tem uma parte que ela diz assim, sabemos que a opressão é a falta de pressa do opressor pedir perdão a quem não perdeu tempo e há muito tempo perdoou, mas nunca esqueceu não.
Então está tudo certo, a gente sabe da nossa história, a gente tem a consciência e a gente está aqui exatamente com todo esse sofrimento sofrido, com toda essa vivência, com todo esse sofrimento vivido, a gente ensinar que a gente é capaz de amar cada vez mais. E ensinar o próprio opressor que acha que nós estamos aqui lamentando com sofrimento, a pulseirinha, sentiu? Com sofrimento, que a gente é capaz de ensinar a amar. Mamãe África, obrigado, mãe, por ter me colocado aqui, meus ancestrais ter me trazido, e hoje eu ter nascido aqui nessa terra chamada Brasil, Bahia, e estar lutando pela dignidade, pela minha cidadania, de forma muito digna, de forma muito tranquila, sabendo que eu estou lutando por uma coisa que é minha e que faço jus a esse direito. Tá tudo certo.